existe alguns exercícios, por exemplo, realmente CrossFit, por exemplo, às vezes paira na imaginação da pessoa. Realmente, uma gestante pode continuar se ela já fazia os seus exercícios de CrossFit, ou de repente, não, tem exercício que não dá, né? Tem restrição. Como que você Como é que orienta a funciona? gente? Então, Isso. quando a gente pega a gestante que já é ativa, ela não precisa parar de fazer o exercício que ela fazia antes. O que a gente vai ajustar, então, é a intensidade do exercício. É como ela vai realizar esse exercício. Mas se ela já é acostumada a realizar aquele tipo de prática de exercício, a gente não recomenda que ela pare. Existem alguns exercícios, por exemplo, que têm muito impacto. E aí a gente tem que ter alguma cautela em relação à prescrição para esse exercício, ou então ela continuar esse tipo de atividade. Mas as outras atividades que não requerem tanto contato corporal, por exemplo, como a musculação e outras atividades também que são condizentes com esse parâmetro, né, de treinamento com pesos contra resistência, ou treinamentos também aeróbicos, a gente não tem nenhuma contraindicação. A única contraindicação vai ser se por um acaso ela tiver já alguma contraindicação relacionada à sua gestação. E aí pode ser vários fatores relativos ou absolutos para que a gente não tenha esse parâmetro como uma coisa sendo respeitada para poder realizar a prática de exercício físico. Mas fora isso, é só ter um pequeno conhecimento em relação ao ajuste de intensidade, duração e também ter o cuidado de você estar treinando e também estar disseminando a ideia de que existem 4 pilares que a gente tem que estar questionando como sendo principais e primordiais no período gestacional. Você não vai treinar como você estava treinando antes. Infelizmente, a gente vai ter que diminuir sua intensidade, talvez sua frequência semanal também, e talvez alguns exercícios que você está acostumado a fazer, você não vai mais fazer. Pelo menos não naquele período e não com aquela carga, não com aquela intensidade. Mas aí a gente vai ajustando de acordo com o condicionamento físico antes da gestante. Então é diferente de você pegar a gestante que nunca treinou, que foi no seu consultório, porque ela está com sobrepeso, por exemplo, e aí esse sobrepeso causou algumas alterações hormonais que trouxeram ela para o seu consultório porque ela está um pouco depressiva, ou então porque realmente ela precisa de algum ajuste. E aí, diferentemente disso, da gestante que não treina, então a gente tem que ter esses parâmetros bem em mente, de que não é qualquer exercício que ela vai fazer, mas também o ajuste necessário para que ela consiga continuar, ou então que ela consiga começar a realizar exercício, que é o mais importante, é se manter ativa durante todo o período gestacional. E quando eu falo todo o período gestacional, quer dizer que não existe contraindicação nem nas primeiras semanas de gravidez. Só se o seu médico tiver alguma restrição em relação a isso, ou então você apresentar algum dos parâmetros, que já a gente vai falar sobre os parâmetros que são contraindicações absolutas ou relativas à prática de exercício físico. Por exemplo, muitas vezes a gente pode receber uma gestante, né, que praticava exercício físico, e às vezes ela fala assim pra gente, né? Tipo, e agora que eu tô grávida, eu não posso mais fazer o exercício e tal. E aí você fica naquela, né? E agora? O que eu oriento pra ela? Você diz, você vai ter que procurar um profissional da educação física, né? Alguém para poder te orientar melhor sobre isso. Eu lembro bem que eu atendi já uma cliente que ela teve que diminuir o ritmo, ela falava exatamente isso que você trouxe, né? Não, eu sei que eu posso continuar, eu já fazia, né? Mas eu tenho que ter um ritmo diferente agora, eu não posso mais fazer tudo e tal, dar uma diminuída, e que isso mexia bastante com ela, né? Porque para ela era muito essencial, fazia muito parte, né, do dia a dia dela, o exercício físico. E se a gente não tem essa informação que você está trazendo agora, né? Às vezes a gente fica até preocupado, tipo assim, ai meu Deus, será que ela pode mesmo? Será que não pode? Né? Então, muito legal esse esclarecimento aí. Então, nada é impossível, apenas a gente tem que ajustar para esse novo período de vida dela. Então, nada é impossível de realizar. Apenas precisa ter ajustes específicos e até exercícios que vão ajudá-la durante todo o período gestacional, que são os exercícios de fortalecimento de assoalho pélvico, exercícios de fortalecimento da região lombar, exercícios também que vão
reajustar, então, a sua postura, que vai ser modificada por causa da mudança do centro de gravidade, com o crescimento da barriguinha. Exercícios também que são específicos para retorno venoso, melhorar o retorno venoso. Então, tudo isso a gente vai pensando como estratégias, e por isso que a prescrição de treinamento para gestante é um tema super interessante, porque não se pode negligenciar esses pequenos fatores que vão fazer grande diferença para uma gestação mais saudável, tanto para a mãe quanto para o bebê, mas muito mais que todas essas alterações psicológicas, metabólicas, hormonais, físicas, anatômicas, sejam um pouco menos sentidas ou então diminuídas ao longo dos 9 meses da barriguinha crescendo, que a gente sabe que a partir do momento que o trimestre vai aumentando, a gente tem algumas dificuldades de locomoção, algumas dores específicas, então tem como a gente poder estar resolvendo esse problema, vamos dizer assim.